Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Descomplicando a Matemática. Eu sou a professora Dani Guilherme e o nosso assunto de hoje é sobre média. A média ponderada e a média aritmética. Se liga aí na dica. Bom, são exercícios bem simples, mas normalmente o aluno ele costuma ter dúvida quando ele confunde os dois conceitos. A média aritmética nada mais é do que, por exemplo, quando a gente fala eu tirei uma média na prova, eu fiquei com uma média de 4. Ou seja, a minha média bimestral foi 4. Ou seja, você pegou a primeira prova, você pegou a segunda prova e dividiu por 2. Se você pegar, por exemplo, 3 provas e você quer saber a média, você vai pegar a primeira prova, a segunda, a terceira e dividir por 3. Então, média nada mais é do que a soma dos números dividido pela quantidade de números. Por exemplo, se eu quero saber qual é a média do valor que eu paguei nos últimos 10 meses da minha conta de água. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os meses a conta de água e dividir por 10. Então, não esqueça, a média aritmética, ela é a soma dos números dividido pelo total. Ela é a soma dos números dividido pela quantidade de números. Depois eu tenho a média ponderada. Ela é um pouquinho diferente, porque nesse caso aqui, ó, ponderada, ela vem de peso. Então, aqui a gente vai considerar o peso. Então, como que a gente calcula? A gente pega o número vezes o peso, mais o número vezes o peso, mais o número vezes o peso, dividido pela somatória dos pesos. Então, a média aritmética é dividido pela quantidade de números. A média ponderada é dividido pela quantidade de pesos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente poder exercitar um pouquinho isso e vocês entenderem como é simples. Vamos imaginar que eu tenho aqui que o preço da geladeira de 5 lojas diferentes e eu quero saber qual foi a média de preço das geladeiras. Então, eu tenho aqui, ó, na loja A foi 870, na loja B 855, na loja C 895, na loja D 825 na loja E 855. Ou seja, eu quero saber qual é a média. Normalmente, quando a gente só fala média, significa média aritmética. Então, média. Tem alguns exercícios também que falam média quando eles querem falar a respeito da média ponderada, eles colocam média aritmética ponderada ou média aritmética, e quando é só média aritmética, é média aritmética simples. Ou então eles vão pedir média aritmética ou média ponderada. Então, se eu quero saber a média, eu vou somar toda essa galera aqui. Pra gente não perder tempo com a matemática básica, eu já fiz essa soma, que deu R$ 4.300. E aí, como eu quero saber a média, eu vou dividir pelo total, pelo total de lojas. Quantas lojas nós avaliamos? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar o meu valor total dividido pela quantidade de lojas. Ou seja, a minha média aqui deu no valor de R$ 860. O próximo exercício, para vocês entenderem como que a gente faz um pouquinho sobre a média ponderada. Ela fala o seguinte, ó. 5 colegas mediram suas alturas e obtiveram a média de 1,56. Ah, não, esse aqui ainda é de média aritmética, não é de média ponderada. Eu tenho 5 colegas que mediram suas alturas e obtiveram a média de 1,56. Quando ele fala média, nesse caso aqui, ó, é a média aritmética simples. Sabendo que a altura de dois deles era de 1,54, a do outro media 1,50 e a do outro media 1,70. Qual era a medida da altura do quinto colega? Então, eu tenho 5 colegas. Para eu saber a média, então, ó, a média ele já me deu, que foi de 1,56, eu tenho 5 colegas. O meu primeiro colega, ele tinha 1,54, mais o meu segundo colega, ele tinha 1,54 também, que eram 2 deles. O outro colega tinha 1,50. O outro colega tinha 1,70. E o outro colega eu não sei, eu vou chamar de X. Isso aqui deu um total de 1,56. Só que isso aqui já é a média, ou seja, é tudo isso aqui dividido pela quantidade de pessoas. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Porque média é isso, esse já é o resultado. Ou seja, é o número de altura que eu tenho dividido pela quantidade de pessoas. Eu vou somar aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho, eu tenho então 1,54 mais 1,54, que 4 mais 4, 8, 5 mais 5, 10, sobe 1, que a gente já tem soma de fração para vocês treinarem. Então, aqui vai dar 3,8, então somamos os dois,
mais 1,50, que vai dar 4,58, mais 1,70, mais 1,70, que vai dar 8, aqui vai dar 12, sobe 1, 6,28, ou seja, 6,28, peraí, eu tenho 6,28 mais um colega que eu não sei a altura dele, dividido por 5, e eu já sei que a média disso aqui é 1,56. Bom, preciso achar o valor de x, uma pequena equação. Então, vamos lá, vamos isolar esse x. Esse 5 aqui, ele tá dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui vai ficar 1,56 vezes 5. 5 vezes 6 vai dar 30, sobe 3. 5 vezes 5, 25, com mais 3, 28, sobe 2, que vai dar 7. Opa! 7,80. Ou seja, 6,28 mais x deu o total de 7,80. Preciso achar o valor do x. 6,28 tá somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Vou até aproveitar já que ele tá aqui, já vou subtrair 6,28. Subtração de fração. Aqui não tem jeito, pega do vizinho 8 que vira 7, joga 1 para cá. 10 menos 8 aqui vai dar 2. 7 menos 2 vai dar 5. Opa! E 7 menos 6 vai dar 1. Ou seja, o valor do x, nesse caso, é de 1,52 metros, tá? Esse exercício, ele fez o contrário. Ele já deu a quantidade, aliás, ele já deu a média aritmética final, e aí ele deixou faltando um pedacinho da quantidade que a gente chamou de x. Mas, se ele tivesse feito o contrário, por exemplo, se ele falasse assim, ó, eu tenho 5 amigos, um tem 1,54 m, o outro tem 1,54 m, um tem 1,50 m, o outro 1,70 m e o outro tem 1,52 m. Qual seria a média de altura? Era só somar, igual nós fizemos aqui, soma toda a altura dividido pela quantidade de números. Então, são 5 alturas, são 5 pessoas, 5 alturas, divide por 5, né? E aí a gente acharia já o valor de 1,56. Esse exercício ele fez de trás para frente. Agora sim, para a gente finalizar um exercício sobre média ponderada, bem tranquilo também, que a gente vai considerar os pesos. Aqui é o seguinte: em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação. Então, calculando a nota bimestral pela média ponderada, então o exercício, ele vai falar que é a média ponderada, tá? Vocês têm que saber justamente diferenciar isso. Ele pode falar, calcule pela média, é a média aritmética simples. Calcula a média aritmética simples, ok. É o número dividido pelo... soma os números dividido pela quantidade total de números. Ou se ele disser, calcule a média aritmética ponderada, é a média ponderada. Ou só calcule a média ponderada, igual esse exercício fez. Vocês têm que saber justamente diferenciar o que o exercício quer. Então, ele quer a média aritmética, a média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizados e os pesos das avaliações. Então, ó, média aritmética, média ponderada, gente, tem que ter peso. Ponderada, peso. Pensa que os dois têm um pezinho, para não esquecer na hora da prova. O que isso significa? Que a prova escrita tem peso 4. A avaliação continuada tem peso 4. Ou seja, a prova escrita e a avaliação continuada, elas têm mais pesos que o seminário e o trabalho em grupo. Significa que eles são mais importantes. O que a gente vai fazer? Então, é nota vezes peso, mais nota vezes peso, mais nota vezes peso, dividido pela soma dos pesos. Então, aqui, eu vou pegar a minha média ponderada, que vai ser igual a nota, que é 6, vezes o peso, mais, então eu já coloquei aqui o primeiro, nota vezes o peso, 7 vezes 4, mais nota vezes peso, que vai dar 8 vezes 2, mais nota vezes peso. Então, aqui a gente tem 9 vezes 2, dividido pela somatória dos pesos, ou seja, 4 mais 4... 4 mais 4 mais 2 mais 2. Agora, a gente vai fazer este cálculo aqui, ó. A minha média ponderada vai ser igual. 6 vezes 4 aqui vai dar 24. Opa. Mais 7 vezes 4 vai dar 28. 8 vezes 2 vai dar 16. E 9 vezes 2 vai dar 18. Dividido pela soma dos pesos. Eu tenho 4 mais 4, que vai dar 8, mais 2, 10, com mais 2 dividido por 12. Vamos fazer essa soma, vou até chegar um pouquinho para baixo aqui para a gente ganhar um espaço. Vamos fazer essa soma que vai ficar o seguinte, ó.
24 mais 28. 8 mais 4 vai dar 12, sobe 1, 4, 5, 52. Mais 16. Então, aqui vai dar 8, 68. Mais 18, que vai dar 8 mais 8, 16. Sobe 1, 6, 7, 8, 86. Ou seja, a nossa média ponderada, ela vai ser 86 dividido por 12. Vamos ver quanto que essa aluna tirou. Então, 86 dividido por... dividido por 12. Vou fazer aqui no cantinho, ó, 12 mais 12, aqui vai dar 24, mais 12 vai dar 36, 36 mais 12, quem quiser fazer por tentativa, fica à vontade, vai dar 48, mais 12, 9, 10, sobe 1, vai dar 60, 60 mais 12... Isso aqui, gente, é para facilitar quem tem dúvida em divisão. Se você não tem, acelera esse vídeo aqui. Isso aqui é só para quem gosta de cantinho, ainda tem, porque a gente precisa achar aqui, ó, a tabuada do 12. Então, aqui, ó, 72 mais 12, 84. Então, passou. Então, foi 1, 2, vamos ver quantas vezes repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui deu 7. Aqui vai dar menos 84, aqui vai sobrar 2. Aí, coloco vírgula 0. 20, para dar 20 tem que ser 1. Aqui, menos 12, que vai dar 8. Aqui, como a gente pôs a vírgula para sempre, eu consigo colocar o 0. 80 vai dar... 7 passou, então aqui vai dar 6. E para dar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 72. E aqui, pelo visto, vai dar uma dízima. Ou seja, a nossa média ponderada dessa aluna foi 7,16. E essa é a nossa resposta. E é isso, bem tranquilo. E eu espero que vocês tenham gostado. Tente diferenciar média aritmética de média ponderada. E um beijo.